Olá, bem-vindas ao canal Diário da Lai. Hoje eu quero gravar esse vídeo muito especial. Eu estava aqui agora, no meu momento aqui, né, em casa, e eu falei assim, gente, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer alguma coisa, porque ficar, né, nessa, tipo assim, nessa vibe mais parada, mais tranquila. Eu sei que Deus, ele está em silêncio, mas não é só porque Deus está em silêncio, a gente precisa ficar parado, né? Perdoem. Então, eu tô aqui com o livro. Aqui no meu canal eu tô fazendo tipo uma série dos capítulos que nós estamos lendo desse livro para compartilhar com vocês, mulheres improváveis assim como eu. Mas antes disso, eu senti no coração de falar algo diferente aqui, mas depois eu vou postar o vídeo da sequência aqui do Mulheres Improváveis, eu espero que você assista, porque eu sei que muita gente fala assim como eu um dia falei, eu não gosto de ler, eu não gosto de leitura, leitura é uma coisa chata, me dá sono, não acho legal ler, eu prefiro ouvir. Eu também era dessa. Mas nesse ano de 2025, eu meio que fui confrontada comigo mesma sobre aonde eu queria chegar, né, no meu curso, na faculdade, se eu não gosto de ler, ou se, não é que eu não gostasse, mas não desenvolvi o hábito de leitura. Porque eu até gostava de ler, só que eu sou aquela pessoa muito curiosa e ansiosa, não sei vocês. Eu fico lendo aqui, e aí se eu começar a ler aqui, ver que tá meio parado, eu corro lá pro final e leio o fim. Eu não lia o processo todo, eu começava o primeiro capítulo e li o último. Por quê? Porque eu já queria saber o que estava lá no final. Então nesse processo eu não desenvolvi aquela coisa que se chama constância. Ler devagar, ler com calma e constante, né? Eu queria um negócio rápido, a jato. Coisa dessa nova geração. E eu não sou dessa nova geração. Porque eu ainda sou das antigas, mas das antigas com alma jovem. Então, voltando aqui ao assunto, eu comecei a pensar e falei assim, gente, uma das coisas que eu mais aprendi com Deus foi ter conhecimento. Porque por muito tempo, eu sempre fui uma pessoa que recebi muitas revelações, muitas coisas assim da parte de Deus. Metade do que eu ouvia, com certeza, não veio de Deus, veio do homem, né, da natureza humana. Mas a outra porcentagem, sim, veio de Deus, eu recebi, eu guardei, muitas delas têm se cumprido na minha vida, ao longo da minha vida, e eu louvo a Deus por essas pessoas, né, que se esforçam para viver na verdade, não enganar o próximo. Mas, infelizmente, a gente vive numa era que está 3 vezes pior essa questão de revelação, profecia, né, como todo mundo sabe. Só que uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que chegam para mim e falam sobre isso, eu digo, irmão, leia. Leia um bom livro, leia livros que falem da Bíblia. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, lê livros, pelo menos, que falam sobre a Bíblia. Começa assim, começa acompanhando pessoas que trazem reflexão da palavra de Deus, porque eu vou te falar uma coisa. Jesus não é à toa que Deus deixou lá na Bíblia escrito assim, que as pessoas perecem por falta de conhecimento. E muito tempo eu ouvia esse versículo e eu pensava que era aquele conhecimento, tipo assim, da Bíblia mesmo, só sobre a Bíblia, que é muito importante, mas não foi só sobre isso que eu acredito que Deus quis dizer. Por quê? Porque hoje eu faço uma faculdade e lá a gente não estuda a Bíblia. Só que, de fato, a gente estuda coisas que originaram-se da Bíblia, eu tenho certeza absoluta disso. Porque ali está a origem da vida, ali está a origem de tudo aquilo que eu acredito, né? E aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, imagina se eu não conhecesse a Bíblia, muita coisa que eu ouviria, eu receberia como uma verdade absoluta na minha vida e tipo assim, ia ficar tudo bem, que é o que acontece muito, né? A gente ouve uma pessoa falar sobre uma coisa e acredita. Aí em outro momento da vida nós ouvimos outra pessoa falar outra coisa e acredita. E tipo assim, a gente não tem aquele cuidado de, sabe, pesquisar nas escrituras se é de fato aquilo que Deus falou sobre você, sobre a sua vida, sobre a vida em si, sobre o céu, sobre tudo, né? A gente não tem esse cuidado. Eu, por muitos anos, não tinha. E depois eu comecei a me despertar. Quando eu percebi que eu não conhecia nada de Deus, mesmo frequentando a igreja desde criança, eu comecei a pensar, tá faltando alguma coisa, o que tá faltando? Era isso, é ser diligente, diligente quanto a ler, né? Hoje eu tô lendo um livro chamado Mulheres Improváveis, mas eu já li a Bíblia quase toda, falta finalizar, em nome de Jesus eu consigo. Mas, paralelo a isso, eu tenho lido muitas coisas que provêm de inspiração da Bíblia, que também edifica, né, meu espírito, edifica minha vida, edifica minha alma. E é esse alerta que eu venho fazer para vocês, que se vocês não passarem a gostar de verificar na palavra de Deus, né, aquilo que Deus fala sobre você, aquilo que Deus fala sobre a vida, aquilo que Deus te instrui
para você poder viver os dias de aflição ou até mesmo os dias de, né, alegria, de bonança. Infelizmente, você vai continuar rodando e ficando insatisfeito com a vida. Porque a gente culpa o outro, da nossa vida não dar certo, a gente culpa, sei lá, quem te enganou, a gente culpa a família, culpa os amigos, culpa os vizinhos, a gente culpa o pastor, culpa o padre, o bispo, a gente culpa todo mundo. Só não olha para dentro de si mesmo e diga, eu que não estou fazendo o que eu deveria fazer. Porque confiar no outro é uma coisa básica, a gente pode confiar, né, no que o outro está falando e achar que ele está falando a verdade. Só que, de fato, a sua obrigação é examinar as escrituras, está escrito na Bíblia. Examinar as escrituras, é a nossa obrigação, né? Justamente para que a gente não seja levado, né, só por palavras e depois chega diante de Deus e fala, não, Deus, foi aquele irmão lá, aquela irmã que me enganou. Tipo assim, aí Deus fala assim, tá, e aí, você não leu nem a palavra para confirmar? Não fez uma oração aqui, tipo, perguntando para mim se é isso mesmo? Né? Que tipo de relação ou relacionamento a gente tem construído? Então, eu tenho percebido que nesse ano que eu desenvolvi o hábito de leitura, depois eu conto em outro vídeo, se você quiser saber, como que eu fiz para desenvolver esse hábito. Se você quiser, escreve aqui no comentário como você desenvolveu, conta pra gente que eu vou contar. Se você te interessar, obviamente, né? Porque não vou falar que foi fácil, né? Mas eu fiz alguns passos, né, que me ajudou muito. E são coisas simples que a gente pensa que é impossível, que é difícil, mas não é. Para começar a gostar de ler, ok? Aí você vai dizer, mas eu não tenho dinheiro. Vou dar uma solução para você. Mas eu não tenho tempo. Vou dar uma solução para você. Mas eu não sei ler direito. Em nome de Jesus, Deus vai dar uma solução para você. Entende? Por quê? Porque o que você não pode é aceitar a condição que você está hoje. É isso que você não pode. Você tem que buscar meios, soluções, e para você poder conseguir, né, avançar. A gente só avança com conhecimento, tá? A gente pode viver de bênção de Deus? Pode, com certeza. Mas eu acredito que Deus não vai querer criar um preguiçoso, uma preguiçosa. Eu acredito muito num Deus que fala assim, vai ter com a formiga preguiçoso. Então, assim, a gente precisa fazer a nossa parte. Se Deus te deu olhos, ouvidos, boca, mãos, pés, corpo, e aqueles que, né, em algum momento da vida, né, perdeu alguma parte do seu corpo, ou até mesmo já nasceu, né, com alguma deficiência, mas eu creio que mesmo assim Deus se revela para essas pessoas da forma mais linda possível. Então, assim, não há desculpa, não há mesmo. Eu estava vendo um vídeo de uma moça no TikTok incrível, que ela nasceu com os 2 pés deformados e ela não tem os 2 braços. Ela faz tudo com o pé, eu vi ela fazendo pão com o pé. Aí eu falei, gente, e a gente tem as mãos e os pés e fala que não sabe fazer nada. Tipo, só não sabe fazer quem não quer fazer. Isso é fato. E a gente tem que ser honestos e verdadeiro. Eu não quero, por isso que eu não faço. E foi o que aconteceu comigo. Eu não quero ler, por isso que eu nunca li. E deixei de ler muitos anos da minha vida e tava nem aí. Pra mim não fazia diferença. Mas hoje que eu tenho o hábito de ler, não é assim o expert da leitura, não. Mas hoje já mudou muita coisa na minha vida, tá? Vou dizer pra você, já mudou muita coisa na minha vida. Inclusive, um dos benefícios mais incríveis que aconteceu comigo com relação à leitura é a fala. Diante de, entre aspas, briga, a fala fica mais culta, entende? Você não briga feio mais, você briga até bonito, tá? Não é pra brigar, não tô falando que eu tô brigando, mas entre uma discussão ali de pensamento, de ideias, quando você tem um argumento construído, sabe? Construído aqui, analítico, sei lá, racional aqui, você não fala qualquer besteira, você fala coisa até chique na hora, vem as palavras mais chique na sua boca, você tem que ver. Porque a leitura faz isso com a gente. Então, assim, se você também quer falar chique, não importa onde você more, tá? Já morei em favela, se você é da favela, já morei na favela também. Se você já mora em morro, também morei em morro. Então, tipo, ok? Não importa a localização, não importa nada dessas coisas. Importa o seu desejo de ser a sua melhor versão. Então, começa pela leitura, ok? É a minha dica de hoje, da menina que não era leitora e passou a ser, em nome de Jesus. Eu aguardo vocês.